A todos com a paz do Senhor Jesus, né? Quero falar aqui sobre o Novo, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento era determinado para um local, para uma localidade, né? Para aquela localidade, para aquele país. O Antigo Testamento, ele foi para o povo judeu, ele é para o povo judeu. Para você ter uma ideia, as outras nações eram inimigas. Inclusive, se nós fôssemos dessa época, o Brasil era um país, como o Brasil é um país novo, a se comparar com esses países daquela época, né? É um país novo, o Brasil. Então seria inimigo, né? Porque o Brasil é um país idólatra ainda. Tem muita idolatria, tem muitas religiões como feitiçaria, macumbaria, bruxaria, candomblé, magia negra, enfim. Existem várias seitas também, como maçonaria, enfim, várias seitas religiosas existem no Brasil. Pelo Brasil ser um país liberado, onde libera as religiões, tem muitas religiões, né? Muitas igrejas, muitos ministérios, né? E todos falam que está certo. Nenhum deles está errado, todos estão certos. Então, o que acontece? Naquela época, todos os outros países eram inimigos de Israel. Inclusive, eles entravam, invadiam, matavam, tomavam as terras, tomavam as posses, matava as crianças, matava todo mundo, né? E tomava as suas terras. Então o povo de Israel naquela época era um povo de guerra, que tinha soldados de guerra que invadiam as cidades e tomavam tudo, né? Já o Novo Testamento não, o Novo Testamento ele é mundial. João 3,16, Marcos 16,15, é para todas as línguas, todos os países, todos os continentes da Terra. João 3,16, Marcos 16,15. Ele abrange toda a Terra, né? Atos capítulo 1 e versículo 8. Fala que Jesus mandou, antes de subir ao céu, ele falou para os discípulos, para anunciar a palavra em Jerusalém, Samaria e todos os golfinhos da terra. Então é um mundial, é uma palavra mundial. Lá em Marcos 16,15 também é mundial. Então no Antigo Testamento não salva nós, só os judeus. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento não salva nenhum de nós. Nenhum aqui do Brasil, nem de outros países não salva. O Antigo Testamento era só para os judeus. Era a lei de Moisés, o Pentateuco, que foi dado no Monte Sinai para ele, lá no Monte Sinai, que foi dada ao Moisés para passar para o povo de Israel, o povo judeus, né? Então ele tinha várias leis, né? Várias leis, enfim. A lei era para o povo judeu, o povo judaico. Naquela época a salvação não tinha para todas as nações, não era liberado, né? Já o Novo Testamento é para o público de forma geral, é para as nações da terra. Jesus liberou geral. Hoje está para todo mundo a salvação. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado, diz a palavra do Senhor. É samaritano, é judeus. E naquela época os samaritanos não se falava com os judeus, né? Não se falava. Mas através de Jesus deu a salvação. Jesus conversou com a mulher samaritana, né? Então Jesus disse: venha e beba de graça da água da vida, né? Da água da vida. Disse a mulher samaritana: na água que eu te der nunca mais terá sede, né? E no livro de Gálatas fala que sobre a circuncisão, e Paulo falou a Pedro, né? A circuncisão era com a criança, com o primogênito com 8 dias, né, de vida, ali era circuncidado, né? Em Lucas 2:21 ao 39, Levítico 2:12
Levítico capítulo 12, versículo 2 ao 4. E Lucas 2, 21 ao 39 fala de Jesus, que foi circuncidado ali com 8 dias de vida, né? 8 dias, com 8 dias. A criança ali, o primogênito, era circuncidado, né? Inclusive, quando a criança era circuncidada, a mãe não podia entrar no templo. Quem entrava no templo era só o pai, ou alguém responsável. A mulher não entrava porque ela era imunda. Então, quando a mulher ela tinha um filho, ela ficava uma semana imunda. Uma semana imunda. Aí tinha que fazer o sacrifício para ela. Mas o sacrifício só podia ser feito depois de 33 dias. 33 dias ela não podia tocar em nada santo, ela não podia tocar em nada, ela era impura, não podia tocar em nada durante 1 mês e 3 dias, que dava 33 dias. Ela não podia tocar em nada santo, não podia nem entrar no templo. Não podia nem entrar no templo. Isso significa que Maria não entrou no templo quando foi levar Jesus com 8 anos, com 8 dias de vida, para ser circuncidado. Ela não entrou no templo, porque a mulher não entrava no templo, porque segundo a lei, a mulher era imunda. Ela ficava 7 dias imunda e ficava 33 dias sem entrar no templo, sem tocar em nada santo. Então, isso significa que Maria não entrou no templo. Essa é a observação. Observe que Maria não entrou no templo, porque ela estava imunda. A mulher passava 33 dias imunda e não podia tocar em nada santo, né? Então vamos lá. Jesus foi o Cordeiro Pascual, né? Ou seja, todo ano, de ano em ano, era feito o sacrifício pelo sacerdote, sumo sacerdote, que era o sangue para lá, sangue para cá, através dos animais, né? Jesus foi o sacrifício perfeito. Não precisa mais, né? Não precisa mais, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Então, quando você volta no tempo, você anula a cruz de Cristo. Quando voltamos ao passado, a lei antiga, né? A gente anula o sacrifício de Jesus, né? A gente anula, a gente não vive mais no Antigo Testamento, a gente vive no Novo. Então, quando a gente volta a fazer aquelas práticas da arca, de isso, daquilo outro, arca de aliança, cajado de Moisés, essas coisas, a gente anula a cruz de Cristo, porque Jesus deu um novo mandamento. O Novo Testamento é um novo documento que foi feito, é uma nova lei, é uma nova aliança, né? E ali tinha que ser feito o sacrifício de ano em ano, mas aquele sacrifício não perdoava os pecados, ele só encobria. Presta atenção. O sacrifício que era feito pelos judeus naquela época, com os animais, o sangue dos animais, ele não perdoava o pecado, ele só encobria. Os pecados só foram perdoados através de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, aí sim, aí eles receberam o perdão divino, receberam a salvação. Então, a salvação do Antigo Testamento se resume em Jesus Cristo. Eles faziam aquele sacrifício, aqueles rituais todos, né? Era só para encobrir os pecados deles, né? Mas eles foram perdoados na hora que Jesus morreu e que ressuscitou. Aí eles foram perdoados. No Antigo Testamento parece que não há demônio, né? Não há demônio. No Antigo Testamento não tinha essa luta espiritual que tem hoje, né? As únicas vezes que fala de demônio no Antigo Testamento, que eu me lembro, é em Daniel. E eles não chamam nem demônio, chamaram o príncipe da Pérsia, né? Quando Daniel passou 21 dias ali de jejum e de oração, está lá em Daniel 10, 13. Daniel 10, capítulo 10, versículo 13. Que Miguel foi lá para ajudar o anjo, porque o anjo não estava dando conta lá. E pediu ajuda para Miguel, e Miguel foi lá e pelejou contra o príncipe da Pérsia. Então, os demônios naquela época, as potestades, eram chamadas de príncipe da Pérsia, né? Então, não era nem chamado de demônio no Antigo Testamento.
E também, e no Novo tem a história do terrível anticristo, né? Que até os crentes têm medo dele, né? É temido até pelos evangélicos. Quando fala em anticristo, os irmãos dizem logo, eu não vou estar aqui não, nessa hora eu já estou lá com Jesus. Então, a mensagem do anticristo, até os cristãos têm medo dele, né? O bicho é tão terrível que até os evangélicos têm medo do anticristo, né? Se morre de medo dele. Quando fala em anticristo, os irmãos não querem nem ouvir falar, né? Então é assim mesmo, viu, irmão? Então Jesus é o maior do que todos os profetas, sacerdotes, sumo sacerdote. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que leva ao céu, é Jesus. João 14:6. Jesus que é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o Antigo Testamento não salva, irmão. Quem salva é o Novo Testamento, que o Novo Testamento é que traz a história de Jesus, a morte dele na cruz do Calvário. Então Jesus disse, né, que não é no Antigo Testamento que coisa, mas sim que o Evangelho, os evangélicos é a palavra de Deus. É o próprio Deus, que Jesus disse, eu sou a palavra, né? Jesus é a palavra, Jesus é o Espírito. Jesus é o Espírito, né? Jesus é o Espírito. Então, o reino, Jesus quando estava na terra falava muito sobre que ele veio trazendo o que? O reino dos céus, o reino dos céus. Tem um reino terreno e tem um reino celestial. Lucas 17:20. O reino de Deus está entre vós. O Novo Testamento é o reino de Deus entre nós na terra. Jesus várias vezes falou que é chegado o reino de Deus. O Evangelho é o próprio Jesus. João 14:6. Então o Evangelho é o próprio Jesus. Está lá em João 1 fala, eu sou o verbo, e o verbo estava com Deus, né, e habitou entre nós, e habitou sobre os seres humanos. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o... Então, como a gente fala em evangelho, está falando no próprio Jesus. Então, os evangelhos é Jesus, é Deus falando, é Jesus. Que ele disse, eu sou a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, né? É a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.